Prezados ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você nos acompanha no nosso podcast. Esse é o último bloco do tema citação eletrônica. E mais uma vez estou aqui com ela, doutora Natália Eleutério, é um prazer recebê-la de novo no nosso podcast MTA. Muito obrigada. Você que nos acompanha e acompanhou os vídeos dos outros episódios, sabe que a doutora Natália conduz, junto ao MTA, a carteira referente às citações eletrônicas. Ela acompanha esse movimento tecnológico e recepciona os nossos clientes quanto a essa demanda. Então, a gente trouxe primeiro, né, Natália, um conceito de citação para leigos e indivíduos, né, que lidam com o direito, como nós, advogados e demais cargos e funções. Depois trouxemos as situações de cada tribunal, né, de forma mais geral, mas para dar uma noção. E conforme combinado, no último encontro, hoje nós trouxemos a presença de um cliente. E aí, para trazer a visão mesmo do mundo externo ao escritório, né, de como os nossos parceiros, nossos clientes, nossos colegas estão entendendo a situação da citação eletrônica e como a citação eletrônica tem chegado nos jurídicos internos das empresas, né? E hoje eu tenho o prazer, Natália, de contar com ela, que já me acompanhou numa live no início da pandemia, doutora Tatiane Fidrichevski, é uma querida, uma amiga nossa, uma parceira. A doutora Tatiane, ela advoga, ela faz parte, ela compõe, com esmero, né, o jurídico interno da TK Elevadores, que é um cliente parceiro nosso. Então, Tati, muito obrigado. Eu chamo de Tati, né, porque há tanto tempo já lidamos juntos, tem essa liberdade, eu e a doutora Natália. Seja bem-vinda, Tati. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você sempre enriquece muito nossas discussões, você que traz essa visão aí do cliente, né? Nós somos parceiros aí de contencioso muito estratégico há muitos anos. Seja bem-vindo e muito obrigado, viu, por nos conceder essa honra de tocar esse tema junto com você. Eu que agradeço, Pedro, eu que agradeço a doutora Natália e o convite, né? E sim, reforçando a nossa parceria com o Marcelo Tostes, eu fico muito feliz e muito grata por você de ter sido convidada aí para participar desse bate-papo aí sobre a citação eletrônica, que eu acredito que seja uma matéria que está muito presente aí nos jurídicos internos das empresas e que a gente tem que discutir, sim, e arranjar aí soluções para que não seja um bicho de 7 cabeças, né, para quem está advogando aí, tanto nos escritórios quanto no interno das empresas. Tati, você de forma brilhante já começou trazendo uma adjetivação que, assim, que é muito real, né? Um bicho de 7 cabeças mesmo para os clientes. O desespero, Tati, das empresas, e a gente tem percebido isso na prática, principalmente a doutora Natália, que conduz os nossos clientes no que se refere à citação eletrônica, os clientes têm tido essa visão mesmo. Meu Deus, criaram um mundo paralelo de citação e isso nos causa temor porque traz risco processual, né? Nós já tratamos aqui em outro podcast, quem nos acompanha teve a oportunidade de ver a questão dos riscos processuais, e aí a gente falou da revelia, da perda de prazo, né, da perda de um prazo de liminar que vem por meio de uma intimação eletrônica. Então a gente trouxe essa situação toda e hoje traz o cliente aqui para retratar um pouco disso. Tati, indo direto ao ponto, assim, o que você entende que é o maior receio das empresas hoje quanto à citação eletrônica? É mesmo algo sui generis, a gente não esperava que fosse da forma que está sendo, né? Eu acho que a gente esperava que fosse acontecer, né? Porque a digitalização dos processos é algo importante, é um avanço importante, né? Na advocacia como um todo, é um avanço importante para os clientes, para as empresas, mas a gente não esperava que fosse um baque, que fosse acontecer essa implantação tão rápida em alguns tribunais. E só para recapitular um pouco, né? Antigamente o risco era a gente perder a citação por AR, ou seja, a gente recebia na empresa um correio, um AR, alguém na empresa recebia, não repassava para o jurídico, aquilo se perdia, a gente se dava por citado, mas, enfim, era um risco que, após a implantação de um sistema, isso ficava controlado, acredito eu, né? Depois que a recepcionista, enfim, quem recebia o AR repassava para o jurídico, aquilo lá era recebido o processo, se dava andamento. Hoje em dia, a gente tem tantos processos físicos ainda, né? Ainda temos essa implantação dos processos eletrônicos, que já é uma realidade, e eu acho que as empresas estão um pouco perdidas nesse cenário todo, porque nós temos justiça federal, nós temos justiça estadual, nós temos juizado especial, então nós temos justiça do trabalho também, e cada um
desses órgãos está com um procedimento diferente de citação. E eu acho que um exemplo bem emblemático que a gente tem do Tribunal do Distrito Federal, que ele já está implantando essa citação eletrônica, e as empresas precisam se adequar a esses procedimentos, né? Mas como que a gente faz isso? Como é que a gente toma conhecimento disso? Como é que as empresas fazem isso? Como é que a gente vai atrás disso? Está aberto a essa possibilidade, mas... Pois é, Tati, essa questão da citação eletrônica, ela veio com uma novidade que o código, né, o novo código de 2015, né, implementou que seria a obrigatoriedade das empresas de ter um cadastro, né, num processo eletrônico, então cadastro num sistema eletrônico, tá? O que acontece? Diante disso, né, não lá em 2015, mas bem após, os tribunais começaram a instituir e criar o seu próprio sistema. O CNJ, que regulamenta todo o sistema do Brasil, ele está vendo a necessidade de se criar um sistema único para poder unificar. Só que o que acontece? Ainda não foi criado. Então, o que os tribunais estão fazendo? Né? Diante dessa necessidade, os tribunais vêm criando os próprios sistemas. E é igual que você falou. Aí a gente tem o PJE, a gente tem o Projude, a gente tem o EPROC, nós temos o Tribunal Estadual, nós temos o Tribunal Trabalhista, nós temos, né, o Tribunal Federal, cada um com um sistema diferente. E o que acarreta para o cliente nosso, no caso, né, que é a nossa área, que é uma área de condução de citação eletrônica, o que acarreta para o cliente é justamente a necessidade de saber todos os sistemas e todas as obrigatoriedades para não correr um risco de ter um prazo processual perdido. Entendeu? E eu não tenho dúvida, Tati e Natália, de que isso traz um receio jurídico, uma certa insegurança jurídica. Porque são necessários imensuráveis cadastros, né? A gente tem que cadastrar em tudo quanto é tribunal. Às vezes, Tati, você sabe bem disso, porque representa um cliente grande, os cadastros são distintos. Então, quer dizer, você tem que ficar pulando de um cadastro para o outro, entender. A Natália, eu brinco, que ela já tem o telefone de todos os tribunais, de todas as pessoas que coordenam essas áreas nos tribunais, porque é tão específico que se você não faz um contato telefônico, meu amigo, me ajuda a entender a situação. Como que eu vou cadastrar o meu cliente aqui? Como que eu vou receber a situação dificulta às vezes, né, Natália? Então, assim, antes a gente tinha a situação, a Tati bem pontuou e bem retomou, para quem é advogado que ainda está em formação, não vai nem conhecer o AR, né, Tati? O famigerado AR. O que é o AR? É um aviso de recebimento. O correio vai lá na empresa, ou na casa do réu, onde for, e fala, meu amigo, tá aqui, você está sendo citado numa ação. Você assina o AR e o prazo começa a contar, se o processo fosse físico, da juntada daquele AR no processo. Ou seja, é um prazo muito longo, às vezes. O AR pode demorar meses para ser juntado. Eu já vi situação de demorar 5 meses. Você ganha aquele prazo ali para contestar. Hoje a situação ficou muito mais rápida, muito mais ligeira, né? A gente recebe a citação de forma muito mais rápida, muito mais efetiva, mas na contramão disso, Natália, temos a situação da insegurança jurídica. Né? E isso amedronta mesmo os clientes. Uhum. E assim, nesse quesito, eu tô com a doutora Tatiane. Traz um receio imensurável. Se o CNJ tivesse padronizado isso, doutora, pode ser que a gente estaria um pouco mais tranquilo. É a reclamação que a gente faz. Poxa vida, o sistema eletrônico do Rio é de um jeito, o sistema eletrônico de Minas é o PJE de outro. Por que o judiciário não nos favorece, o judiciário, como a ideia do judiciário nacional, né, entre aspas, não nos favorece, Natália, criando sistemas unitários? Pedro, se tu me permite, o avanço, né, da digitalização dessas questões, dos processos da citação, ele é muito importante, mas ele tem que ser um avanço organizado. Ele não pode ser um avanço desorganizado, que nem a gente está observando hoje em dia, como a gente vem conversando aqui, diversos órgãos, diversas formas de citação, e as empresas ficam perdidas, né? A gente não está obstando participar dos atos processuais. Eu acho que hoje em dia não tem mais aquela visão da empresa que não quer receber a citação, que não quer, que está se escapando, né, de participar do processo. Não, as empresas querem participar, as empresas querem resolver os problemas dos clientes, mas a gente tem que fazer isso de uma forma organizada, né? Ô, Tati, o que você trouxe, sim, o que você trouxe é muito legal, porque é o seguinte, a gente não está aqui questionando como que eu posso dizer, a tentativa dos tribunais de se adequarem, de avançarem, maravilhoso. A gente vai ter economia de correio, economia de papel, AR de papel, etc. Só que, peraí, precisávamos que isso fosse feito de forma completamente organizada. E aí, assim, vem a Natália com a equipe dela para tentar organizar o que os clientes não entendem muito bem, e que nós, todo mundo, muita gente, muitos espectadores já sabem, atuam no contencioso civil.
Eu, às vezes, vou lá na Natália, me ajuda a compreender como está chegando essa citação desse tribunal. Então, quer dizer, o receio é a insegurança jurídica, que está havendo um avanço tecnológico. E aí nós saudamos os tribunais, né, Tati? Que ótimo! Estamos na época da tecnologia da informação. A informação está chegando mais rápido, está chegando de forma efetiva. O nosso receio é, peraí, vamos organizar as casas para que essas citações, essas intimações cheguem de modo que conseguimos ter ciência disso de forma tranquila e segura juridicamente. Quando a gente consegue fazer isso, hoje a gente ainda precisa, evidentemente, da Natália, da equipe dela, para entender todos esses tribunais, e a Natália faz isso muito bem, muito paciente quanto a isso, já tem mais ou menos os caminhos ali também, né, Natália? Para dar essa segurança para o cliente. A segurança de chegar e falar, olha, eu sei como funciona e eu vou te encaminhar as citações e as intimações. Né? O ideal seria que, futuramente, todos os advogados conseguissem compreender esses sistemas, o que eu acho que está muito longe de acontecer, e por isso eu acho que os clientes ainda vão ficar um pouco receosos até que isso não se uniformize de algum modo. Na verdade, o que acontece? É uma responsabilidade muito grande para um advogado estar pegando esse trabalho e fazendo para o cliente. Por quê? Porque a partir do momento que o advogado cadastra vinculado ao OAB dele, vinculado ao CPF, o CNPJ da empresa, ele passa a receber toda e qualquer citação daquela determinada empresa. A Tati sabe bem isso, né, Tati? Assim, dos riscos disso, né? Então... Natália, aí eu te pergunto, né, se eu tenho mais de um advogado parceiro, se eu tenho mais de um advogado cadastrado, qual é a segurança que eu vou ter de que o advogado correto está recebendo aquela citação, né? Então, aí o que acontece? Os sistemas, eles têm uma determinada prerrogativa de você vincular advogados ali dentro, tá? Todos os sistemas têm. Apesar de que o cadastro perante o tribunal tem que ser feito vinculado a apenas um advogado, tá? Mas a partir do momento que você tem aquele cadastro, você pode incluir outros advogados ali dentro do PJE, por exemplo, tá? No ESAGE. E aí a citação chega para todos, Natália, nesse caso? Só que o problema é que você vai ter a citação para todos os advogados. Todos terão acesso àquela citação. E o que acontece? A partir do momento que você vincula um advogado, você tem consciência de que aquele advogado vai fazer aquela gestão para você. Por quê? Porque você está dando para ele a responsabilidade de gerir todo e qualquer processo que chegue ali dentro daquela plataforma. O processo ele não vai chegar vinculado ao OAB do advogado. Ele vai chegar vinculado ao CNPJ cadastrado naquele tribunal. Sim. Então é um vínculo à empresa, né? Ele é vinculado à empresa. Sim. Tá? Então, assim, a responsabilidade do advogado de gestão daquela plataforma, ela é direta. Então, o que acontece, né? Vocês estão falando aí da questão realmente, né, de estar divulgando, de estar colocando todo um processo para as empresas se cadastrarem e tudo. Essa inovação, gente, ela é excelente no sentido daquelas empresas que possuem diversas filiais. Né? Para a questão da filial, Tati, a Natália até no podcast anterior, ela frisou isso, né? Ela trouxe a ideia de que para a empresa que tem muita filial, é legal, porque a gente tem aquele problema, vocês enfrentam isso no cliente para quem advogam, da gente, por exemplo, receber uma citação lá no Rio Grande do Sul, aliás, lá no Rio Grande do Norte, né? E a sede da matriz, às vezes, o jurídico interno está lá em Porto Alegre. Então, assim, aí tinha aquele problema antigo do AR. Porque aí o pessoal lá do Rio Grande do Norte, às vezes, não enviava, não dava ciência para o jurídico, né? E aí a Tati trouxe essa situação também, né, Natália? E muitas vezes eles não têm esse conhecimento, engavetam, né? Engavetam ali a citação, acaba que você tem uma revelia, né? Devido à falta de conhecimento da filial que está recebendo, ou da pessoa que está recebendo. Às vezes vem para o oficial de justiça, o oficial chega lá, alguém recebe, ou então um correio, recebi uma carta que vou deixar guardada até a pessoa responsável chegar e eu entregar. Então, isso acaba, né, trazendo um prejuízo processual. Então, essa questão de você ter um sistema para poder receber todos aqueles meios de citação e intimação eletrônica, ele veio para uma segurança processual. Sim. Né? Então, ele veio para uma segurança da empresa. O que a gente tem que ver hoje? Né? O que a nossa área faz hoje? A nossa área, ela faz os cadastros, né? A gente faz de forma preventiva, né, de forma preventiva os cadastros nos tribunais e a gestão dessas plataformas. Porque o que acontece? Essas plataformas, elas têm que ser geridas por uma pessoa que é igual eu falei, uma pessoa que tem que ter a responsabilidade de estar recebendo aquilo. Não que a gestão que é feita pelo advogado responsável, pela pessoa indicada ou pelo jurídico indicado, não que ele vá conduzir o processo, mas ele vai gerir e remeter o processo pro escritório responsável.
ou então para o jurídico interno o da jurídico empresa, e o interno fazer a interno da empresa distribuição, faz né? distribuição. Eu acho que em Entendeu? determinada situação, nós três aqui estamos concordantes, então. Qual seja, de que o avanço tecnológico veio para nos beneficiar Com e beneficiar o certeza, judiciário. gente, com certeza. Ponto final. Só que ele Agora, veio num momento de pandemia. de balbúrdia, Ele iniciou, né, Natália? igual você está falando Sim. do Distrito Federal, que foi o caso, né, que foi, assim, Objeto de realmente foi estudo pioneiro. nosso, Foi um caso de objeto de estudo, mas ele praticamente foi pioneiro nesse sentido. Uhum. Ele veio anterior à pandemia. Só que as obrigatoriedades dos tribunais, elas vieram em momento de pandemia, por quê? Porque no momento de pandemia, a gente não tinha um acesso Ao às Correio filiais. estava com problema também, Os né? correios, Paralisou as um próprias tempo. filiais fechadas, e os processos continuavam tramitando. Então, assim, essa necessidade, ela realmente avançou nesse momento. Por isso é que a gente teve, assim, tantos tribunais obrigatórios nesse período, né? De 1 ano para cá, 1 ano e meio para cá. Natália, foi muito legal você tocar no tema da pandemia, né? Como a pandemia, Tati, tem trazido reflexos para o direito. E é muito legal ter aqui a doutora Tatiane, porque na nossa live que nós fizemos lá no início da pandemia, a doutora lembra, nós tratamos exatamente de uma previsão do que seriam os atos processuais na pandemia. E erramos pouco, né, doutora Tatiane? Falamos muito da audiência online. Eu nem sei se erramos, assim. Estou sendo um pouco soberbo aqui. Eu não me lembro de termos feito uma previsão que não ocorreu. E eu acho que não tem volta, Natália. Eu estava falando isso outro dia, Não tem. talvez até com a doutora mesmo, eu acho, por telefone, que conciliação, eu acho que a gente vai ter ela virtualizada, né? As instruções... Fácil, né? Eu, durante a pandemia, eu Muito participei de menos audiência em dispendioso. Fortaleza, Sim, por sim. exemplo. Eu participei de audiências em outros estados. Então, é uma proximidade que a gente tem com o judiciário, né? E é uma possibilidade a gente abrir essa janela de conversar com esses outros estados, conhecer a realidade. Mas o que a gente não pode sofrer com a falta de informação, né? Exatamente. Então a Com gente certeza. trouxe, na pandemia, tivemos esses diversos reflexos, já tratamos das audiências, como eu disse na live anterior, e agora, ou seja, veio essa inovação meio que à força, né, Natália? Não podemos negar que foi por meio de obrigatoriedade. Na verdade, o artigo ele veio com o código de 2015. Sim, mas eu falo então, aplicação assim, coercitiva, a né? questão nem a aplicação coercitiva, mas a questão realmente de se aplicar, né, o Sim. que estava determinado no artigo, ele veio com a pandemia. Eu falo coercitiva, Natália. Talvez Tati, se a porque- gente não tivesse tido essa questão, né, dessa necessidade, a gente ainda estaria no sistema anterior, Sim. né? Eu falo coercitivo, Natália, porque tem tribunais que o cadastro é obrigatório. Vários. Se não fizermos o cadastro, prejuízo processual depois de um tempo. Então, assim, eu sinto aí a força do Estado juiz, né, Tati? Falando assim, olha, cadastrem. Já está previsto, a gente não estava aplicando, cadastrem, porque agora na pandemia a gente precisa disso. Né? Os tribunais estão Tribunais, se tu não cadastra, tu não consegue distribuir a ação. Os tribunais estão se adaptando a essa questão, né? Então, os próprios tribunais, eles têm um regimento interno de que eles têm que adaptar a essa questão da citação e intimação eletrônica. Então, o que acontece? Para toda aquela filial ou matriz que você tiver o sistema de citação e intimação eletrônica, você tem um prazo legal de 30 dias para fazer o cadastro. Então, mas os tribunais vêm sendo flexíveis no sentido de não colocar situações coercitivas, tá? E você ficar ciente daquele cadastro através de uma portaria ou através de uma notícia dentro do próprio sistema do tribunal. Quando não, eles fazem as intimações nos próprios processos, né? Que foram alguns dos casos que a gente viu recentemente, juízes intimando a empresa a efetuar o cadastro, né, no tribunal, sob pena de não poder mais, por meio de intimação processual, sob pena de não poder mais distribuir processos ou não receber as citações e intimações daqueles processos que já estavam distribuídos. Pessoal, eu tenho em todo podcast, a Natália já sabe que nós gravamos outros, né? Eu tenho a difícil missão de caminhar para o final. Porque eu falo, Tati, que eu sou meio quanto a isso, eu sou um pouco antigo, assim. Se eu pudesse fazer live, nós fizemos uma live naquela época, acho que durou mais de 40 minutos, né? Hoje em dia, novamente, eu adaptando aí a tecnologia, né, a era da informação, o pessoal tá com a vida muito corrida, nós vamos precisar já caminhar para o fim do podcast. E eu queria trazer uma reflexão e ouvir por último Natália e doutora Tatiana no seguinte sentido. Para mim, então, ficou uma lição dessa conversa. E eu acho que para o nosso ouvinte, espectador também. Qual é? Empresas, vamos acordar porque a mudança tecnológica está aí. Não adianta termos
advogados excelentes, etc., tanto no jurídico interno, Tati, quanto no externo, se não temos advogados concatenados com as mudanças tecnológicas. E aí a dica que eu dou como advogado de contencioso, queria que a Tati e a Natália comentassem aí pra gente fechar o podcast, é a seguinte: pessoal, vamos começar a pensar na citação eletrônica, porque agora está obrigatório. Não quer seguir por esse caminho? Estude o procedimento, estude o processo. Por quê? Porque sua empresa pode sofrer risco com isso. E risco processual sério. Revelias em processos, às vezes, de valores elevados, né? Então, a dica é, empresa, não se atentou para isso ainda não? Liga o botão vermelho, porque a situação está aí e sob pena de risco processual. Queria que a Natália fechasse, ou a Tatiane, qual das duas quiser primeiro. Assim, só colocando um ponto que muitas vezes, pelo desconhecimento do cadastro, né, pelo desconhecimento da forma que tem que agir o cadastro, muitas vezes o cadastro é efetivado, né, por um advogado que fez alguma questão nesse sentido, algum procedimento Precisou interno. distribuir uma ação ali, falou, olha, tem que cadastrar, às vezes sem saber na verdade, o advogado, né? não sabe daquele cadastro, faz o cadastro e a partir do momento que ele foi efetivado, ele passa a entrar em vigor e o advogado não sabe que tem que acompanhar. Então mais um motivo, assim, Natália, para a empresa ligar o botão vermelho do alerta. Com certeza, né? Isso aí tem que ser muito bem estudado, né? Tem que ser muito bem amparado para que não aconteça, né? Não ocorra aí os prejuízos processuais que a gente entende que vão ser sérios se vierem, né? Doutora Tatiane, nos presenteie com vossos comentários finais. Gente, vocês resumiram tudo perfeitamente, né? A conversa que a gente teve, né? Acho que a gente tem que ligar o botão vermelho, diversos botões vermelhos aí nessa questão da citação eletrônica, né? E principalmente buscar informação, buscar parceiros fortes que nos auxiliem, que estejam bem informados e que consigam nos apoiar nessas questões da citação eletrônica, desses diversos tribunais que a gente tem, diversos órgãos que a gente tem para receber essas citações eletrônicas, porque está bem delicado e a gente tem que se preparar, porque, né, a digitalização dos processos está aí e, enfim, é um avanço importante aí para o direito. Muito bom falar com você, Tati. Muito obrigado, doutora Tatiane Fidrichevski, que abrilhantou, né, Nath, nosso podcast. Estamos encerrando com a sua participação. Para nós é um prazer muito grande, muito nos honra. A participação que eu falo, estamos encerrando esse bloco da citação eletrônica, né, Natália? Então, eu agradeço a Tati. Natália, um prazer, né? A gente trabalha junto aqui no escritório. É um prazer te ouvir, trazer mais para o conhecimento do público, dos nossos espectadores e ouvintes, um pouco da sua área, da sua história aqui dentro do escritório e de como atualmente você tem contribuído efetivamente para que esse bicho de 7 cabeças que a Tati colocou em você no início, deixe de ser um bicho e seja um aliado, né? E seja um alinhado aí a tecnológico. Que na verdade é o objetivo, né, gente? Perfeito. É que seja um aliado de todos. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Tati. Meu saudoso abraço. Prezados ouvintes, amigos e colegas, tenham uma excelente semana, um excelente dia e esperem por nós. Teremos em breve mais podcasts e videocasts aí com apoio do marketing e de todo o MTA. Nosso fraterno abraço. Muito obrigado.